Vamos rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Bezoekt hen die verlaten en alleen zijn, schenk hen uw liefde. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Espíritu Consolador, tú depositas en nosotros una esperanza y una alegría. Colmanos de tu amor. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Esprit consolateur, tu suscites en nous un amour qui pardonne. Viens en nous, Saint-Esprit. Kyrie, Ó Deus de amor, que enviaste a tua igreja até os confins da terra para reunir um povo agradável aos teus olhos. Concede-nos fidelidade nessa missão, de tal maneira que mesmo que se abalem as estruturas deste mundo, proclamemos que Jesus Cristo, teu Filho, vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. A leitura para este dia está em Marcos capítulo 13, iniciando com o verso 1. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá quando todas estas tiverem para se cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus.
Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor. Gente querida, de fato o tempo não para. E ainda mais do que está a cada momento a nos desafiar a viver experiências de superação. E uma certeza a cada dia se concretiza. Há momentos na vida que as únicas coisas que se tornam familiar é o céu e a terra. Contudo, há que se pensar também que tudo que cada um de nós vivemos e viveremos é e será parte do nosso histórico, do nosso currículo de vida. Nosso tempo de hoje, estamos no 28º domingo da pós-Pentecoste. E este já é o penúltimo domingo do ano eclesiástico. O ano civil também já se aproxima de seu final e já começam as preocupações com despedidas e recomeços. Nós vimos na carta de Hebreus, escrita para uma comunidade que sofre e que se abate diante da perseguição. E é lembrado que Jesus é o sumo sacerdote, que oferece o sacrifício de uma vez por todas e que abriu o caminho ao Pai por meio do seu próprio corpo. E aguarda junto ao Pai até que todos os inimigos estejam colocados sob seus pés. Também o Espírito Santo dá testemunho disso. Quando o tempo chegar, uma nova aliança será celebrada. A lei estará nos corações. Haverá perdão sem necessidade de mais ofertas. Por isso permaneçam na fé. Confiem nas promessas. Não abandonem as suas vidas, ainda mais agora que o dia está para chegar. A tônica do texto é, pois, preservar apesar dos sofrimentos. Não se deixar abater, nem se enganar, tampouco se precipitar, porque a promessa é de salvação. A linguagem apocalíptica, ela nasce quando não há mais paradigmas, quando se é excluído do mundo organizado e jogado no caos da marginalidade. E foi assim, conforme escrito em Daniel 12. O povo de Deus até então tinha sua terra e a monarquia, um rei, uma classe dirigente, com sacerdotes, escribas, funcionários. Existia uma capital, Jerusalém. Havia um templo, um culto. E após a destruição de Jerusalém e o exílio, todas as referências que norteavam a vida estavam destruídas. Não havia mais referências, nem econômica, nem política, nem social, religiosa. É nesse contexto que nasce a linguagem apocalíptica. Nasce da experiência de sofrimento que busca reconstruir a consciência para tornar possível a reconstrução de um mundo diferente. E aqui dentro chegamos ao capítulo 13 de Marcos que lemos, que já foi chamado de um pequeno apocalipse. Jesus encerra o seu sermão com uma meditação apocalíptica, recordando a necessidade da vigilância histórica. Esse discurso de Marcos destina-se não a estimular, mas especialmente a desestimular uma especulação sobre o fim dos tempos. Creio que isso é importante também para nós, que a cada momento somos bombardeados com novas especulações e cálculos de fim de mundo e que arrastam multidões. Daí que o problema real não é o fim dos tempos, mas o imperativo de discernir e de não se deixar enganar. Não vivemos o fim da história nem o fim do mundo. Entretanto, os dias atuais apontam para uma exaustão de um sistema calcado, construído na competição desregulamentada que premia os mais espertos. A garra da injustiça e da má distribuição de renda e de condições que assolam a população em todo o mundo. Vide a realidade que vivemos hoje no Brasil, de miséria, de fome, de insegurança alimentar. E claro, aqui no Brasil não é diferente. A desestabilização política, a insegurança institucional constituem sinais de que um tempo está se exaurindo. Uma nova era necessita se estabelecer, um novo momento precisa ser vivido e que esperamos que venha sob o signo do reino de Deus. O tempo é de olhar para as pedras que estão em nosso caminho. E aí eu recordo a palavra de Cora Coralina. Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha na vida, removendo pedras e plantando flores. Removendo pedras e plantando flores. Estamos vivendo a experiência de mais uma COP. A COP26 de Glasgow, que tem ocupado os telejornais e boa parte das nossas redes sociais. O fato é que a COP26 não pode terminar nela mesma.
mas precisa seguir sendo sempre o início da resistência contra toda destruição pela segurança climática. Entre nós, os sinais de destruição são pedras que se expressam na fauna e na flora do Pantanal que sofre pelas queimadas. É o desmatamento da Amazônia, que somente em 2021 já teve mais de 877 quilômetros de desmatamento. Só em outubro foi 5% a mais do que no mês anterior. E metade dos gases estufas produzidos no Brasil são causados pelo desmatamento da Amazônia. Ainda choramos no Brasil a dor do maior desastre ambiental da mineração no Brasil, a barragem de Brumadinho, em janeiro de 2019, e que se configurou como o maior acidente de trabalho no Brasil em termos de perdas de vidas humanas. Jesus, no Evangelho de hoje, é imperativo: vede que ninguém vos engane. Olhando para toda esta destruição, e de fato são pedras que rolam e destroem a vida, o discurso de Jesus é também de esperança. Há que se buscar sinais de esperança em meio à destruição e ao sofrimento. Na poesia de Emicida, ofereça um abraço quente. A música é semente, o sorriso é a linguagem que todo mundo entende. Principia Emicida. Seremos sempre mais fortes quando nos ligamos e nos preocupamos com o outro. Para seguir essa trilha da esperança que renasce a cada dia a partir do sofrimento e destruição, é preciso que saiamos da divisão do eu e eles, para desenvolver o senso de nós, porque nós construímos e vivemos comunidade. E nunca estamos sozinhos, mesmo quando pensamos que estamos. No dizer de Gonzaguinha, aprendi que se depende sempre de muita diferente gente, porque toda pessoa é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Caminhos do coração, Gonzaguinha. Pense sempre que há uma diferença abissal entre estar sozinho e estar solitário. E aqui o imperativo volta a ser: vede que ninguém vos engane. Precisamos ser lembrados a cada momento de Eclesiastes 4:12. Uma pessoa sozinha pode ser vencida, mas duas conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O texto de Marcos 13 é o chamado à esperança, à vigilância e ao compromisso de se projetar para o futuro, para o mundo novo que Deus, em sua palavra, oferece a todos aqueles que fazem parte do seu povo fiel e que espera e se mantém em suas promessas. O surpreendente da história do povo de Deus é que, após cada possível fim, houve sempre de novo a possibilidade de um novo início. Assim como Deus libertou o povo do Egito, também libertou posteriormente da Babilônia. Que possamos orar juntas a coleta do dia. Concede-nos fidelidade nessa missão, de tal forma que mesmo que se abalem as estruturas do mundo, proclamemos que Jesus Cristo, teu Filho, vive e reina contigo e com o Espírito Santo. Mais uma vez, recordo a poesia de Joara dos Reis. Esperançar é verbo intransitivo e intransigente, que nos faz resistir e respirar, desafiando os que querem insistentemente nos matar. Vede que ninguém vos engane, e vamos viver o caminho na esperança que toda pedra no caminho, você, eu, nós podemos retirar e juntas construir um novo mundo possível na moldura do amor. Amém. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.